mudanças, elas sempre nos causam muitas dúvidas, não é mesmo? E com a educação não é diferente. A gente acaba se acostumando com as nossas rotinas, tem o passo a passo de tudo que a gente organiza na nossa jornada ali, né, com os alunos, com o time pedagógico. Então, todo o processo de transição, ele nos gera muita dúvida mesmo. E a ideia desse vídeo é justamente desmistificar e pontuar alguns mitos e verdades sobre esse novo ensino médio e da parte diversificada com os itinerários formativos. E o primeiro ponto que a gente vai falar hoje é sobre flexibilidade. Os alunos terão um novo ensino médio mais flexível? E esse é o nosso primeiro ponto de verdade. A diretriz, né, desse novo ensino médio, ela pontua justamente isso, que ele precisa ser flexível a partir das escolhas dos alunos, né? Muito se fala do seu projeto de vida, então por isso que os alunos eles precisam ter momentos de escolha, justamente para exercer o seu protagonismo e a sua função nesse processo de cidadania. E agora com o novo ensino médio, isso tudo é estruturado da seguinte forma: a gente tem a formação geral com a BNCC, e até depois vocês retomem ali o videozinho sobre a legislação. A gente tem as 1.800 horas, né, com a BNCC e as disciplinas que são comumente tratadas como matemática, biologia, história. E a gente tem um segundo pilar que é dos itinerários formativos. Então, esse segundo pilar, ele tem um mínimo de carga horária que são 1.200 horas. E essa flexibilização, ela é indicada justamente nos itinerários, onde o aluno ele consegue se aprofundar em uma ou em mais áreas do conhecimento, além de cursar disciplinas eletivas ou até mesmo ir para um ensino profissionalizante. E é bacana que, com essa flexibilização, o aluno, vamos supor, alunos que cursem engenharia e direito, eles não precisam seguir o mesmo caminho. A gente tem o aluno de engenharia que vai direcionar a maior parte do seu estudo, do seu esforço para as áreas de matemática e das ciências da natureza, por exemplo, e a mesma realidade ela não é para o aluno que vai cursar direito. Ele vai ser direcionado ali às áreas de linguagens, às áreas de ciências humanas, né? Então, são trilhas diferentes. Obviamente que os alunos eles precisam ter esse contato mínimo com todas as áreas do conhecimento, né? Até mesmo para exercer o seu papel na comunidade e ter ali o seu desenvolvimento necessário, mas cada um segue a sua trilha a partir do seu objetivo de carreira. E a dúvida de 10 entre 10 escolas é: os meus professores sofrerão com a redução da carga horária das suas aulas? Bom, essa é uma pergunta extremamente frequente para a gente. Estamos há bastante tempo conversando com as escolas e é natural que as escolas pensem nisso, né? Há toda uma reformulação de proposta para o ensino médio a partir desse perfil do aluno, né, que realmente mudou, mas nem por isso os nossos profissionais serão outros. Então, esse é o nosso mito, né? O mito número 1, vamos dizer assim. A ideia é que os professores, sim, a gente precisa ter uma longa discussão e um investimento, né, na formação desse professor, mas os professores não sofrerão com redução de carga horária. A gente tem a manutenção, né, da base da BNCC com a formação geral. E para os itinerários, a gente está tendo um cuidado nesse desenvolvimento dos itinerários para que ele sempre tenha uma correspondência com uma ou mais áreas do conhecimento. E aí, qual que é a dinâmica? A gente precisa, né, realmente ter um professor responsável por esse itinerário, que acompanhe o desenvolvimento integral desse aluno, desde o começo, meio, final da sua jornada, né? Até mesmo para entender os seus momentos de evolução, os pontos de preocupação, para fazer uma orientação bem guiada. Então é fundamental que a gente tenha, assim, um professor responsável por aquele itinerário, mas ele pode, em diversos momentos, criar um bate-papo interdisciplinar, vamos dizer assim.
Então, ele pode ser um professor de língua portuguesa, mas em um determinado momento do itinerário ali do aluno, ele pode chamar um professor de biologia ou um professor de matemática para criar essa discussão que inclusive é um dos pontos de grande riqueza ali na construção do conhecimento com os alunos. Então esse é um mito, os professores não perderão carga horária, muito pelo contrário, eles terão agora fundamentado em lei e estruturado com uma proposta muito interessante e articulada com as necessidades dos nossos alunos, o subsídio para desenvolver um trabalho ainda mais integrado e significativo para os alunos. E aí, decorrente do mito número 1, a gente tem o mito número 2. Preciso de profissionais específicos na minha escola para oferecer os itinerários? E a resposta também é não. Bom, eu até vou dar um exemplo aqui relacionado a uma das nossas entregas de microcursos, né, de itinerários, que é o Criação de Startups. Então, a partir do próximo ano, essa é uma das nossas entregas. E quando a gente pensa em criação de startups, as escolas já param e pensam, poxa, eu preciso de alguém de mercado, um profissional que seja um engenheiro ou um CEO de alguma grande empresa para falar de fluxo, né, de processo de criação? E a resposta é não. A gente tem um cuidado muito grande no desenvolvimento desse conteúdo, tanto para o aluno, né, para ele ser didático, para corresponder ali à faixa etária dos alunos, mas a gente tem a mesma preocupação no desenvolvimento do material para os professores. Por quê? A gente sabe que, de alguma forma, isso vai sair um pouco da zona de conforto, mas os temas tratados pelos itinerários, eles são um aprofundamento, né, uma ampliação dos conhecimentos já existentes. Então, vou dar um único exemplo aqui do Criação de Startups, que é quando a gente vai falar sobre o pitch, que é a defesa do nosso modelo de negócio, né? Depois que a gente traçou o nosso problema, o nosso público-alvo, fizemos entrevistas, protótipo, vem o pitch, que é a defesa do nosso protótipo. E o pitch para a gente nada mais é do que um novo gênero linguístico. Então, nada melhor do que o professor, né, o condutor desse itinerário de criação de startups, seja ele professor de língua portuguesa ou não, ele pode convidar esse profissional, o professor de redação da escola, justamente para resgatar conhecimentos que já foram consolidados ali na formação básica e ampliar esses conhecimentos a partir da lógica de uma criação de startups, da defesa, né, do seu produto, com essa lógica do pitch. Então, esse é um pouco do raciocínio que a gente criou, justamente para não afetar a operação dos itinerários na sua escola. Então, não precisamos de profissionais especialistas para isso. Combinado? E agora, quando a gente fala de ensino médio, né, a gente pensa na BNCC e enxerga que a BNCC ela não foi construída por disciplinas, ela é feita toda com a lógica da área de conhecimento. Então, a nossa próxima frase é: não posso mais ter disciplinas na minha escola? Toda a lógica com português, matemática, história, geografia, ela foi banida com o novo ensino médio? E não, isso não é verdade. A gente tem 3 possibilidades aqui de trabalho com o novo ensino médio e a manutenção das disciplinas, ela é uma delas. A segunda, ela é justamente pela área de conhecimentos, que é o formato como está construída, né, a nossa BNCC do médio, mas ela também tem uma terceira opção, que é por temas integradores, né? A gente pode construir aí grandes projetos que atendam, né, tanto a área das ciências da natureza como da matemática, enfim, há centenas de possibilidades para a gente atender, só que o fato das disciplinas morrerem com o novo ensino médio é mais um mito que a gente tem. E alguma parte dessa carga horária do novo ensino médio, ela pode ser cumprida no formato EAD? E a resposta é que sim, essa é uma das nossas verdades, né? A gente tem aí na nova legislação que 20% da carga horária total ela pode ser feita nessa modalidade
mas com um detalhe bem importante, ela sempre precisa ter um professor acompanhando. É por isso que na nossa oferta de itinerário formativo, ele tem, as escolas têm essa possibilidade de colocar essa aula no contraturno, na modalidade online, só que sempre com a presença desse professor. Ele é fundamental para acompanhar o desempenho dos alunos, para acompanhar o engajamento, o quanto o aluno está cumprindo aula a aula, entregando as atividades que são necessárias. Então a possibilidade do EAD é de 20%, mas com esse ponto importante do acompanhamento do professor. Em relação ao total da carga horária, o nosso novo médio, é interessante lembrar que a gente tem um mínimo ali de 3.000 horas nos 3 anos, primeira, segunda e terceira série. Então, dessas 3.000 horas mínimas, 1.800 horas elas são direcionadas para a BNCC e existem diversas formas de se alocar, combinado, essa carga horária. E a gente tem um mínimo de 1.200 horas para os itinerários formativos. E é por isso, por conta dos itinerários formativos, que a nossa carga horária pode ser maior. Então, vamos supor, se você constrói o currículo da sua escola com 3.000 horas, sendo 1.800 horas de BNCC e 1.200 horas de itinerários, você consegue alocar 600 horas no formato EAD. Então, o projeto de vida com o My Life ele pode vir nessa modalidade, os microcursos dos itinerários também, até porque a nossa base de tecnologia hoje do AZ permite que o professor e toda a equipe pedagógica acompanhe o desenvolvimento desse aluno sem nenhum prejuízo do presencial. Então, os alunos eles conduzem projetos, eles entregam trabalhos e o professor consegue dar esse feedback com velocidade, com pontualidade e com preciosismo, A nossa ferramenta ela traz todas as ferramentas necessárias para essa condução. Então, o EAD está permitido, é legalizado e a gente precisa, inclusive, explorar ele, A gente está no melhor ano, que é com essa base toda de conhecimento que adquirimos com a pandemia, a condução das aulas no formato online, então a gente pode explorar ele da melhor forma. E a última dúvida, é a preparação para o vestibular. Ela vai ser afetada negativamente? Esse é um outro grande mito que a gente tem. É óbvio que há um grande olhar de acompanhamento da legislação. A legislação do novo Enem, ela ainda não foi finalizada, a gente não tem os detalhes. Então, por isso, o nosso novo ensino médio, ele traz tanto a formação geral para atender toda a matriz de competências e habilidades da BNCC, quanto o itinerário aprofundado na terceira série, que ele tem exatamente esse objetivo. Vocês vão ver aqui na tela ao lado que a gente tem o mapa da terceira série e é nele que o aluno indica o seu objetivo de carreira. Ele vai preencher lá qual é a universidade e qual é o curso que ele quer concorrer, quer ser aprovado. E o nosso mapa ele vai dar a trilha para o aluno, quais são os passos que ele precisa percorrer para ter sucesso e ter essa aprovação. Então, o vestibular, ele não mudou, pelo menos não por enquanto, e as nossas ferramentas, elas têm justamente esse objetivo para trazer a alta performance, todo o suporte que o aluno precisa nesse momento tão delicado, tão fantástico que é a terceira série, que ele precisa realmente ter ali um grande direcionamento para ser aprovado e ter uma alta performance. Bom, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo, que a gente tenha desmistificado um pouco o nosso novo ensino médio e que você compartilhe esse vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal, que sempre vem muito conteúdo bacana que vai esclarecer, tirar as suas dúvidas. E lembre-se que a nossa equipe também pedagógica está sempre à disposição nos nossos canais para tirar suas dúvidas sobre o novo ensino médio.